Saudações, combatentes! Eu sou o André Pacheco e você está no Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Finalmente chegou o dia de fazermos aquele review detalhado sobre a primeira parte da última temporada de Cobra Kai, que já está entre nós. E nesse ano o formato vai ser um vídeo diferente, vai ser uma análise mais de bate-papo minha do Charlie aqui, naquele estilão que vocês já assistem no nosso Cobra Kai Podcast. Vai ser um bate-papo sensacional, com aquela análise detalhada com spoilers, com teorias e tudo o que vocês precisam saber sobre essa última temporada. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Galera, mas antes de começar esse vídeo, galera, não esqueça de deixar aquele like e também se inscrever no canal para receber, cara, Nerd Fusão é simplesmente a maior cobertura de Cobra Kai do Brasil e quiçá do mundo. Então, galera, bora se inscrever e deixar o like. Fuzila o dedo no botão de inscrever-se no canal para acompanhar a nossa cobertura, que ela não para. Vai ser agora um vídeo atrás do outro. Por isso que esse vídeo é nesse formato tipo live, para que a gente consiga já acelerar, porque tem muito mais conteúdo vindo aí. Tem mais teorias, ficou um monte de ponta solta, e a gente vai falar sobre isso tanto no podcast como nos vídeos aqui do canal. Mas, Charlie, bora lá então fazer essa análise aqui, porque eu tô ansioso para falar, cara. Tô o dia inteiro escolhendo aqui o que eu quero falar, mas eu vou falar sobre tudo. Velho, primeiro ponto. Eu achei a temporada como um todo, assim, essa primeira parte, eu achei incrível. A minha nota, já vou falar aqui, ó, nota 9. Tem alguns pontos aqui que eu acho que poderiam ter sido um pouco melhores, que a gente vai falar também ao longo do vídeo, mas a minha nota, por enquanto, agora é 9, com a expectativa lá em cima ainda, baixando a adrenalina. Mas e aí, Tia, qual é a nota pra essa temporada? Cara, depois de assistir duas vezes e ter uma coisa um pouquinho mais fria, 8,5. 8,5, porque ela tem uns probleminhas, mas assim, alguns probleminhas eu acho até que foram propositais. Então, 8,5 é a minha nota no momento. É uma nota um pouquinho mais fria, depois de duas vezes. Então, velho, vamos falar um pouquinho agora então do começo dessa primeira parte. O começo, eu não sei se o começo foi previsível demais, ou a gente já faz tanta teoria, a gente já pensa tanto quanto a cabeça dos showrunners da série, porque a gente acertou quase tudo que acontece nessa temporada. Eu acho que de todas as temporadas foi que mais a gente conseguiu acertar a teoria. Foi essa, velho, foi uma coisa assim absurda. Acertamos aquele começo, que seria aquela coisa como se fosse ali uma propaganda de margarina, tudo em paz, as famílias, todo mundo entrando na escola, se abraçando. Velho, foi tudo desenhado como a gente estava fazendo as teorias aqui. E aí a gente começa vendo ali, né, a consequência da queda do Cobra Kai. Aquela cena do Daniel chegando lá, vendo a galera jogar no lixo o logotipo do Cobra Kai. Uma cena muito parecida com o que nós vimos na primeira temporada, que é quando o Daniel para o carro e vê o dojo do Cobra Kai ali. Puxa, é muito legal assim essa relação de início e final. Assim, eu acredito que esse primeiro momento da temporada, ela vem para reapresentar o Valley. Como você falou, ela rima muito com o começo do segundo episódio da primeira temporada. É muito rimado visualmente esses dois episódios, o segundo da primeira temporada e esse episódio. Mas assim, o interessante é o seguinte, cara, nós estamos há quase 2 anos sem Cobra Kai. Foram quase 2 anos de espera. E quando você reapresenta o Valley, quando você reapresenta os personagens num outro contexto, que é o contexto, digamos, pós-guerra, como o próprio Daniel fala, eu achei que, cara, é muito bom. É clichê, é previsível, mas eu achei de uma forma excelente, porque foi até uma ampliação, né, cara? Porque não mostrou só a família do Daniel, mostrou todas as famílias, todos os núcleos se encontrando, e isso foi uma coisa muito legal para reapresentar esses personagens para o público mais eventual, né, principalmente. E a sutileza com que eles colocaram alguns detalhes me chamou muita atenção. Primeiro detalhe que eu achei incrível, velho, a Rosa Dias dando a merenda ali pro Robbie. Tipo, aquela coisa que ele nunca teve na infância, nunca teve na sua relação ali com o Johnny. Talvez com a mãe também não teve aquele carinho materno, aquele carinho de vó, tá ligado? Pô, deu o pacote ali com coisas pra ele comer na escola, porra, cara. Ali já mostrou que os caras estão dando um cuidado especial de fechar todos os arcos mesmo. Então o John Hurwitz falou que essa temporada ela vai ter uma duração maior, são 15 episódios mais longos, exatamente para fechar com chave de ouro todos os arcos de cada um dos personagens. E a série já começou muito bem fazendo isso.
Já mostrou assim, ó, que deu um rumo para vários personagens. A Tori, principalmente, que pra mim, Charlie, a Tori foi a melhor personagem da temporada, disparado. A Tori foi incrível nessa temporada. Então tudo aquilo que ficou pendente com ela, tudo aquilo que ficou pra trás, foi colocado de um jeito que funcionou muito bem com a personagem. E a gente entende toda a reação dela e todas as consequências das ações dela. Então é uma personagem muito bem construída, que agora, que na minha opinião, ela foi o grande nome dessa primeira parte. Concorda comigo ou discorda? Assim, eu não ia chegar nesse ponto agora, que eu acho que a gente já tá adiantando um pouco. Mas assim, como personagem, Tori foi o melhor personagem disparado. Segundo para o melhor personagem pra mim foi o John Kreese. John Kreese ficou escanteado na quinta temporada e volta também. E ele voltou como aquela ameaça. E assim, Peyton List, cara, precisa de um capítulo à parte. Cara, Peyton List se mostrou uma atriz, assim, que... versátil. E uma atriz que, cara, entrega muito quando precisa entregar. Ela começa o primeiro episódio com aquela cara de saco cheio. E aí, cara, ela tá com a cara de saco cheio mesmo, cara. Você acredita que aquela menina não quer estar ali. Dá a impressão que a própria atriz já tinha gravado demais a cena. E já tá de saco cheio de gravar. Ela entrega aquilo, ou aquela coisa interessante. E, cara, e aí... expandindo um pouquinho pro final, cara. A cena que ela entregou no final, velho... foi uma cena tão emocionante, e você vai acompanhando ao longo da temporada. Cara, é pra mim a atriz que mais se destacou. E o ator que mais se destacou, já vou complementando, Dallas Young. Esse menino tem um futuro brilhante. Cara, o personagem dele tá um pouco perdido na temporada. Dá a sensação que eles não sabem muito o que fazer com o personagem. Mas, cara, Dallas Young entrega uma atuação incrível, cara. É incrível a atuação desse menino. A cena dele conversando com o irmão, cara, você via cada sutileza da emoção ali. E quando termina a cena, ele segurando o choro, parece que ele tá segurando o choro mesmo. Cara, é muito... cara, dois atores que se destacaram demais, mas personagens realmente, pra mim, Tori e John Kreese foram os melhores personagens. E aí depois nós temos as primeiras interações deles todos reunidos dentro do dojo. Então vamos lá, Tori com a Samantha, que é uma relação que estava bastante desgastada ali, e existia a expectativa que nessa temporada as coisas entre elas começassem a se resolver, e de certa forma elas começam uma tentativa de solução que também era muito observada pelo Miguel e pelo Rob, que a preocupação deles era fazer com que as duas conseguissem pelo menos conviver juntas ali. E aí o Johnny entrou com o seu plano, né? O plano do Johnny para fazer com que as duas começassem a conviver exatamente o contrário do que eles queriam. Então o Johnny queria que elas começassem a brigar, porque parece que quanto mais próximas elas ficavam, mais apáticas elas ficavam para lutar. Então teve essa diferença na condução dos personagens e dos treinamentos, e da forma com que cada sensei estava conduzindo os treinamentos. Então isso já começou a dar alguns conflitos, novos conflitos entre a liderança do Daniel, do Johnny, com a ajuda ali do Chozen. As duas precisavam jogar algumas coisas para fora. Elas estavam com muita coisa represada, elas estavam com muita coisa presa dentro delas. Só que o Johnny, sendo o Johnny, ele achou que elas iam resolver do mesmo jeito que o Miguel e o Rob resolveram, saindo na porrada. Só que na verdade o que elas precisavam era conversar. E elas conversaram e jogaram pra fora tudo aquilo que estava represado dentro delas. Assim, o Johnny foi importante para dar o start, mas não foi do jeito que o Johnny queria. Foi do jeito que o Johnny pensava. Então, assim, essa relação ela seria resolvida mais facilmente, na minha visão, por exemplo, com a Amanda, comandando essa reconciliação, do que o Johnny. Mas o Johnny deu certo do jeito dele. Sobre essa liderança, cara, a gente vê muito sobre os conflitos de ideias. E aquela coisa que a gente já conversava muito sobre isso, né? O quanto o Johnny e o Daniel são cabeça dura. Eles são muito pela visão deles. Eles são muito fechados na visão deles. E isso se revelou nessa temporada ser um certo problema para os dois. Que acabou gerando alguns conflitos, até mesmo desnecessários. Mas nada que conflitasse o andamento da história. E isso que eu achei bom,
porque manteve-se o conflito de ideias, mas sem atrapalhar o andamento da história. E isso pra mim foi excelente também. Depois nós temos o retorno do John Kreese, velho. John Kreese vai até a Coreia, outro acerto nosso de teoria, maravilhosamente bem acertamos essa teoria. Eu acho que 90% acertamos aqui do que acontece, cara, foi demais. Mas aí nós temos a revelação que explodiu a minha cabeça, de que o Kim Soo-young tá vivo, velho. Tava lá o Kim Soo-young, velhinho, lá na cabaninha dele e tal, todo amargurado com essa questão do método do punho ainda, velho. E aí nós temos aquele flashback maravilhoso que mostra a Kim Da-young ainda criança, se submetendo ali à tentativa de ser treinada pelo próprio avô, que não queria treinar ela. E aí ele coloca aquela missão, né, que vai fazendo os paralelos, aquela missão lá pro John Kreese e resgatar a relíquia na caverna, que é uma coisa que a gente imaginava também que fosse acontecer algo nesse sentido, do John Kreese ter que enfrentar seus próprios demônios dentro de uma caverna, com um paralelo lá com Kim Soo-young. Cara, isso aconteceu, não igualzinho nós imaginávamos, mas foi isso, cara. Os caras entregaram e no final nos deram a surpresa de que o mestre Kim Soo-young, criador do método do punho, tá vivo, cara. Tava lá com, sei lá, talvez com mais de 100 anos. O que você achou, velho? Porra, pra mim foi de explodir a cabeça. Eu vou falar uma opinião polêmica agora, cara, sobre essa cena que pra mim é a melhor cena da temporada. Na minha opinião, é a melhor cena da temporada. Essa cena do John Kreese entrando na caverna. Mas assim, cara, essa cena, ela é mais Star Wars do que qualquer coisa que a Disney já fez pós-compra. É uma cena muito Star Wars. E quando, por exemplo, agora acabamos de assistir a série Acolyte, por exemplo, nossa, era aquilo que eu esperava. Darth Plagueis dando uma missão pro seu acólito, e o seu acólito indo lá, entrando na caverna, abraçando o lado sombrio e voltando como um aprendiz Sith. Era isso que eu aprendi. E, cara, e foi isso que eu vi naquela cena. John Kreese entrando como um acólito e voltando como um aprendiz Sith. E mostrando o quanto ele é, o quanto ele ainda pode ser mais mal do que ele já é. Porque, assim, uma coisa, a escalonada é importante, né? Porque, cara, ele tinha um mestre, ele é um mestre ruim, mas ele tinha um mestre ainda pior que ele, cara. E isso é sensacional. Pior do que ele, muito pior. Isso é A sensacional. hora que aparece ele enforcando a criança, velho, ele pega a criança com uma mão, ele levanta, tipo, Darth Vader total ali, Imperador Sith total, levantou a criança com a mão ali, tipo, e aí se construiu a relação dos dois. Achei muito bom, cara, achei, assim, sensacional, e a gente já imaginava também que a relação dos dois fosse essa de proteção. Achei, cara, muito bom, achei esse episódio que aparece o Kim Soo-young, foi um dos mais legais, assim, com essas revelações. Porque, cara, assim, eu gosto de ver cenas de luta, eu gosto das pancadarias, mas eu gosto muito mais de me aprofundar na lore do negócio, de entender a história, os paralelos, o que acontece, o que tá acontecendo em determinado período da história dentro desse Miyagi-verso. Isso é fascinante, velho, de verdade. Não, realmente, assim, então, assim, eu acho que foi o episódio pior dirigido, no geral, o segundo episódio, mas essa cena, pra mim, é a melhor cena da temporada. É uma coisa, assim, que, cara, me pegou muito. Me pegou muito porque você vê como é o Miyagi ao contrário. o reverso do Miyagi em prática. Cara, é demais. E ele até tem referências ao Miyagi nas falas dele. Ali eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Porra, esses caras já se conhecem. Kim Soo-young e o Miyagi já se conhecem. Talvez eles tenham alguma coisa no passado juntos. E essa temporada expandiu ainda mais esse Miyagi-verso, nos trouxe aí os segredos do Miyagi, que a gente vai falar logo em seguida, que já começa a fazer algumas conexões com o passado, e isso, cara, me deixou muito empolgado pro futuro promissor da franquia que vem aí. Pô, o Hayden Chorlsberg, que é um dos criadores, comentou num post nosso no Twitter aí, acho que uns 2 anos atrás, que disse que o futuro está no passado. Tipo, já tava dando a cartada aqui dos planos que eles têm para esse Miyagi-verso. E assim, hoje eu tive a certeza de que os caras realmente já tinham tudo planejado. Como eles queriam começar, como eles iam conduzir e como eles querem terminar essa história. Porque realmente estava tudo planejado. Ah, mas os caras foi um furo de roteiro, talvez eles terem errado o nome do Sr. Miyagi. Velho, tá começando a explicar isso agora na última temporada. Coisa que eles evitavam ficar falando, porque já tava nos planos deles explicarem no final. Velho, os caras são gênios
Ou pode até mesmo ter sido um furo inicialmente, mas depois eles pensaram nessa correção de rota e, cara, e simplesmente é assim e pronto. E eles começaram a planejar e maturar essa ideia, porque assim, muita coisa ali a gente vê que já estava coreografada. Quando você vê que muita coisa dessa sexta temporada, ela já rima tanto visualmente como com o texto das temporadas anteriores. Então você vê que aquilo ali, ela não chegou gratuitamente ali naquele momento. Muita coisa ali realmente já estava, dos planos já estava num pré-roteiro, num esqueleto de história, já estava ali. E isso é muito bom. Cara, sobre o Miyagi, a gente vê um novo segredo do Miyagi. Assim, eu sinceramente, como você só tem fragmentos da história ainda, é uma coisa que vai ser trabalhada ainda mais pra frente, ou talvez não, ou talvez seja aquele ganchinho que eles precisavam para um spin-off, mas assim, isso pra mim é sensacional. E assim, como a gente já esperava, foi muito mais o drama pessoal do Daniel do que o segredo ser tão grave assim. É grave, mas ele tem muitas pitadas ali que essa história está muito mal contada. Essa história está muito mal contada, ela está muito mal escrita ali. Não há fatos, há fragmentos muito pequenos. E esse segredo ainda vai render, e ele pode render até mesmo o spin-off. O segredo é uma teia para conectar todas as partes ali. Então, assim, foi muito exatamente como o John Hurwitz falou. Essa última temporada, elas serão 3 mini temporadas que vai ter cada uma início, meio e fim. Elas conversam entre si e por cima de tudo isso tá empacotado ali com uma grande trama ali, que é o segredo do Miyagi, que é o arco do Miyagi-Do. O Daniel já deu algumas dicas ali, que depois do Sekai Taikai ele pretende se aposentar do Karatê, então já começou a pincelar o futuro que vai acontecer no final, sabe? E eu achei isso muito bom. Voltando um pouquinho ali pra cena do Kim Soo-young, eu confesso que quando eu vi a primeira cena do Kim Soo-young, eu achei meio zoado. Eu falei, ih, cara, Kim Soo-young com esse bigode de festa junina. Achei meio estranho o visual. Mas, velho, depois quando aparece ele velho, ficou perfeita a caracterização, cara. Ficou legal pra caramba. E dava pra sentir ali naquele ar carrancudo dele que realmente ele era muito pior do que o John Kreese. Achei muito boa a caracterização dele na segunda parte, quando aparece ele vivo nos dias atuais dentro da trama da série. Achei incrível. Todo o arco ali do Mestre do Punho, cara, é um arco muito interessante ali de se analisar. Eu acho que por ser um arco bem construído também, é o ponto de onde o John Kreese se destaca tanto como personagem. E assim, e outra coisa, cara, pra mim eu queria destacar o personagem Kwon, do Brandon Lee. Cara, aquele personagem, eu achei muito interessante como em poucas linhas, em poucas cenas, a gente já constrói o oponente perfeito para os nossos heróis. Não, e é legal que eles já criaram dentro do dojo ali, eles já criaram um conflito interno entre os próprios lutadores. Então tinha o cara que seguia a regra, disciplinado, como se fosse o Miguel deles ali, o cara que era o líder, o cara que era o exemplo para todo mundo queria seguir aquele cara e tudo mais. E ao mesmo tempo tinha aquele aluno mais explosivo, aquele aluno mais revoltado, uma espécie de, talvez, de Falcão, ou Rob dentro, e esse conflito já estava acontecendo ali entre eles, e o John Kreese, do seu melhor jeito, como uma verdadeira cobra, foi lá e conseguiu manipular todo mundo, e deu para ver que a Kim Da-young já estava há algum tempo tentando disciplinar aquela galera. O Kreese derrubou o líder atual e colocou o líder dele dentro do dojo para que ele conseguisse manter a liderança de todo mundo, porque ele sabia que o cara que era o líder atual era muito certinho, e não ia cair na conversa dele. Então o John Kreese foi mais Cobra Kai do que nunca ali naquela cena. Não, e ali outra coisa também que conversa com uma teoria que tu falou muito, né? Eu cheguei até a duvidar dessa teoria, confesso, sobre a Kim. Mostra ali, não fala, só mostra que a Kim realmente ela queria ir por um caminho mais honrado, ela queria ir por um caminho mais correto. E aí o John Kreese já trocou tudinho ali, e já transformou numa coisa que aí, quando você vê a rima visual do vilão, é uma coisa que o Kim Soo-young queria. Era o que aquilo ali que o John Kreese fez em um dia, era que o Kim Soo-young queria que a Kim Da-young tinha feito.
E a Kim Dae-un, por ser E ela já não ir pela fez. honra. E ela tava tentando arrumar, ela tava tentando corrigir ali para que o método do punho fosse uma parada honrada. Porque ela desde criança já tava sabendo que aquilo ali não era um bom exemplo, não era um bom caminho para ela. Sim, Só que, Charlie, o que eu percebi ali é que ela também, assim como outros personagens, inclusive o Johnny, tinha uma dependência do John Kreese. Existia um domínio do John Kreese psicológico sobre a Kim Da-young desde criancinha. Porque era no John Kreese que ela via a figura que ela não conseguia ver no avô. Porque o avô era muito rígido com ela, era muito punitivo com a criança. E o John Kreese era aquele cara que sabia manipular ela, sabia levar e tudo mais, e construiu a Kim Da-young. Só que mesmo assim ela conseguiu ficar íntegra ainda, porque ela se separou do John Kreese pelo período que ele saiu fora lá da Coreia. Não, sim, tem toda essa questão da dependência emocional, que ela tem uma dependência emocional com o Kreese, mas também ela tem aquela síndrome de querer agradar o avô. Ela quer mostrar que ela é capaz, ela quer mostrar, ela tem que se provar para si mesma perante o avô. Isso também é muito bom de se analisar. Que transforma a personagem em poucas cenas, em poucas salas, uma personagem que vai criando camadas, e camadas por cima de camadas. E também mostra várias camadas do próprio John Kreese, como o John Kreese consegue manipular as pessoas, ela consegue dobrar as pessoas. John Kreese, cara, ele vai evoluindo, conforme ele vai evoluindo, ele vai manipulando cada vez mais. E aí você vê que ele manipulou o Terry Silver, ele manipulou a Kim Da-young, ele manipulou o Johnny. Toda a turma do Johnny foi manipulada por ele. Então quando você para pensar sobre essa ótica, você vê assim, você imagina o que não poderia existir no futuro do Johnny e os outros Cobra Kais se John Kreese não tivesse aparecido na vida deles. E o John Kreese manipulou muito mais gente do que a gente imagina. Como é que ele foi parar na Coreia, velho? Sendo procurado pela polícia. Conseguiu passar a perna em aeroporto, conseguiu chegar até lá. Velho, isso precisa ser explicado também. Tipo, tem uma coisa que eu não sei se é um furo de roteiro, mas aí logo na chegada do Kreese na Coreia, ele fala pra quem não, mas o meu aluno derrubou 5 caras aqui de vocês e tal. Como é que o Kreese sabia disso? Ele tava preso. Tipo, como é que ele sabia que o Johnny foi lá e enfrentou os caras? Não. Aquilo ali pra mim ficou mal explicado. Me soou meio furo de roteiro. Vamos pensar assim. Mas vai que tem alguma coisa que a gente não viu ainda. Eu acredito em elipse temporal. A elipse temporal é um próprio conceito de roteiro, né? Porque é o seguinte, não mostra quanto tempo a Kim e o John Kreese conversaram antes de chegarem até o Kim Da-young, o Kim Sang-young. Então a Kim Da-young poderia ter contado pra ele em algum momento. Por quê? Porque quando ele fala, ele não fala assim, eu vi ou eu sei. Ele fala, sua neta falou isso pra você? Naquele ponto de, ela falou isso pra você, ela falou isso pra mim. Será que ela falou pra gente também? Eu vi muito esse tom. Mas tava com a mesma roupa, o cara tava com a mesma roupa, Não, mas isso é elipse de tempo. Então deu pra ver. Não, mas é elipse de tempo. Não trocou a cueca ali, então... mas em 2 horas tu não troca a cueca em 2 horas também e tu bate um papo legal. Tá bom. Aí depois nós temos um momento chave também da temporada, que aí foi um acerto. Muita gente criticou a participação do Mike Barnes na 5ª temporada, que foi subaproveitado, que não souberam usar o personagem. O Charlie Fanhou, eu também achei que realmente deixou a desejar um pouco, poderia ter sido muito melhor. E agora os caras corrigiram isso, trazendo o Mike Barnes de volta, de um jeito que oficializou finalmente que ele é um campeão nacional. Então ele fala, eu sou um campeão nacional, e mais um acerto aqui no nosso canal, que tinha gente que vinha questionar, mas da onde que vocês estão tirando que o Mike Barnes é um campeão nacional? Isso nunca foi falado nos filmes, vocês estão inventando e tudo mais. Então, assim, nós tínhamos evidências claras no filme, ele estava na capa de revista ali, como se naquele estilo de revista eram os campeões que iam na capa, então a gente já sabia que ele tinha o título. Nós entrevistamos 2 vezes o Sean Cannon aqui no canal e ele nos falou que quando construiu o personagem, que já estava lá no script que ele usou para fazer ali a clínica dele para criar o personagem, já estava ali que ele ia ser um campeão nacional que ia ser contratado, então não precisou falar isso no filme, mas como gerou dúvida na galera, os criadores foram lá e disseram, não, vamos colocar essa fala no personagem para tirar esse elefante da sala. E foi lá, ó, pum, na mosca, então tiramos aí essa dúvida.
Mike Barnes campeão nacional. E ele nunca lutou o Mundial. E que é legal que ele nunca lutou. Ele falou assim: eu nunca consegui chegar no Sekai Taikai. E ele olha pro Daniel, como se a derrota dele pro Daniel impedisse ele de se tornar um competidor nível mundial. Achei legal também essa fala aqui, essa sutileza do roteiro, Charlie. Então, assim, isso também é uma coisa que o próprio a quinta temporada deixou claro, né, cara? Ele já tinha sido banido do esporte. E você ser banido de um esporte aos 17 anos, cara, quanto potencial não foi desperdiçado, quantas oportunidades não foram jogadas fora, o quanto esse personagem poderia ter evoluído ainda mais. E parou no tempo. Por quê? Porque ele foi banido. E isso fica claro na quinta temporada. E na sexta, quando ele retorna, ele ganha praticamente um episódio só dele. Cara, e isso é sensacional. Porque eu falo, eu não queria o Mike Barnes essa temporada toda. Mas eu queria que ele fosse colocado ali com respeito ao que foi o personagem. Mostrando a ameaça que aquele personagem foi. Mostrando o quanto aquele personagem ainda pode ser o bad boy do karatê. E ele mostrou que o bad boy ainda estava lá. O bad boy ainda estava dentro dele. E ele vem à tona. Inclusive ele tem uma luta contra o Johnny, uma luta que os dois saem na mão ali, sem ninguém olhando ali, tipo, só pra ver quem é o cara. E o Johnny acaba derrotando ali o Mike Barnes. Achei demais essa cena. E aí, nesse arco do Mike Barnes, nós temos então essa peneira para realmente... Eles recebem ali todas as questões do Sekai Taikai, quem é que vai ser... Quantos eles podem levar para o campeonato. Acertamos também essa teoria de que iam 6 competidores para lá, mais uma para conta. E aí esse peneirão aqui acaba fazendo todas as rivalidades voltarem novamente. E aí os alunos começam a tretar entre si. Dimitri contra Falcão, Robbie contra Miguel, Samantha contra Tori. Então a gente tem mais conflitos aí. E aí nós temos a Devon seguindo uma outra linha. E aí a Devon tem um ato totalmente desrespeitoso contra o Kenny. Um ato injusto que praticamente eliminou o Kenny do Sekai Taikai e ela ficou no lugar dele. Eu não esperava isso da Devon, da personagem, porque ela se mostrou uma pessoa que lutava muito por justiça, fazia debates, questões sociais, então ela era uma justiceira social que acabou colocando na sua personalidade exatamente como são os justiceiros sociais do Twitter. Que fala, chega na hora, faz coisa errada. Tipo o Felipe Neto. Eu não quero citar nomes, né? Mas é bem dessa linha. Assim, pra mim a covardia maior foi ela não ter assumido. A culpa cai sobre o Anthony e ela deixa essa culpa cair sobre o Anthony. Pra mim, isso foi problemático, foi o mais problemático de tudo. A gente vê que o Kenny, por mais que seja um pouco forçado, se eu pensar no tempo que ele tem de karatê, mas o Kenny era um dos mais dedicados e o Kenny tinha uma motivação para ir. Ele precisava ir também. Ele tinha aquela motivação pessoal dele, ele precisava ir. Ele precisava se encontrar. E ele tinha na cabeça dele que talvez ir pro Sekai Taikai ia fazer com que ele se encontrasse. Não foi dessa vez, mas eu acho que é um personagem que... Vamos supor, se fossem esticar Cobra Kai, eu acho que ele ia ser o novo protagonista da série. Futuramente, ele ia ser o cara que assumiu o protagonismo da série. É um personagem que eu falei, apesar dessa temporada meio que não estarem sabendo o que fazer com ele, mas assim, o ator é muito bom. Mas eu vou elogiar Dallas Young, ela que atuação desse moleque, e também o quanto é complexo o núcleo dele. O núcleo dele é muito complexo. É como a gente estava vendo na terceira temporada e na segunda, o núcleo da Tori. Que a gente começa a ver o quanto ela era complexa, a gente sabia o que tinha lá. A gente não sabia o que tinha lá, mas a gente sabia o quanto era complexo. E o Kenny foi pelo mesmo caminho. E a Devon, nesse ato dela, né, cara, que foi uma covardia enorme, acaba ficando com a vaga. E assim, abre espaço para muitas coisas. Desde uma síndrome de impostor, porque, justamente para ser uma justiça social, uma hora aquilo tem que pesar na consciência dela, ela não pode simplesmente estar ilesa disso, como também gerar uma consequência de uma nova rivalidade entre o Anthony e o Kenny desnecessária. Mas aí, Charlie, voltando nesse arco do Kenny com o Anthony, cara, isso mostrou como que os ensinamentos dos senseis, eles acabam gerando uma outra expectativa em quem está sendo treinado por eles. Eu vou dar um exemplo. Enquanto a Devon estava pensando na cabeça dela no que fazer para conseguir a vaga,
ela lembrava da voz do Johnny ensinando o Cobra Kai o método do Cobra Kai pra ela. Então mesmo que o Johnny tivesse bem intencionado com o Eagle Fang naquele momento, ensinando a Devon a fazer as coisas do jeito certo, ela entendeu tudo errado. Ela fez exatamente o que não era pra fazer, porque o Johnny tava dizendo que era pra lutar limpo, e ela entendeu tudo errado e fez tudo o contrário. E ao mesmo tempo, o Anthony fez a mesma coisa com o Miyagi-Do. O Anthony já tava aprendendo Miyagi-Do, já tava se desenvolvendo, e aí ele colocou pra fora quem realmente ele era. Começou a zoar o Kenny sem necessidade nenhuma. Começou a fazer o bullying que ele tava fazendo no começo da série contra o Kenny. Tipo, não precisava aquilo, entendeu? Então o Anthony mostrou de novo que ele não tá sendo bem treinado pelo Daniel. Sim, não, é uma falha do Daniel. Daniel falha como pai, falha como sensei com o Anthony. E ele tem e deixa muito evidente nesses primeiros episódios o quanto ele ainda protege o Anthony. Porque claramente qualquer um vê que ele não tá preparado pro Sekai Taikai, ele ainda ele não tem o equilíbrio necessário e ele não tem nem a garra necessária para isso, mas o Daniel insiste. Então o Anthony não é daquele jeito só por ele ser arrogante. Ele é arrogante por conta da própria criação dele, o próprio tratamento que o pai dá para ele, e isso é uma falha muito grande do Daniel, e infelizmente parece que não vai ser corrigido isso até o final da série. E também, Charlie, acertamos mais uma aqui. O Johnny vai ser pai de uma menina, cara. Isso aqui a gente tá falando desde o começo, lá ainda na 4ª temporada, que isso ia acontecer, ia ser uma menina. Cara, legal pra caramba, legal demais, acertamos mais uma. Meu 90% de acerto essa temporada aqui, achei incrível. Aí nós temos ali o treinamento do Mike Barnes, ele é escolhido então os 6 competidores que vão pro Sekai Taikai. Só que nesse meio tempo que as coisas estão acontecendo ali, o Chosen simplesmente some do mapa. O Chosen abre o celular ali, vai ali no 1, 2, 3 milhas, compra passagem, volta pro Okinawa do nada, assim, tipo, no momento que a gente imaginava que ele ia ficar ali, porque ele falou, não quero ir embora, quero ficar aqui e tudo mais. Só que um pouco antes disso, a gente já tem as primeiras pinceladas ali naquela coisa do Miyagi. Eles estavam tentando arrumar o quarto pro Chosen, aí eles tiram uma cama do lugar ali e acham, então, ali aquele baú com coisas relacionadas ao Sr. Miyagi. Então agora a gente vai entrar nessa parte aqui, que é uma parte que vai gerar uma porrada de teorias. Eu já fiz várias, inclusive, nos posters, quando começaram a serem divulgados, eu já comecei a fazer teoria em cima de todos eles. Cara, alguma coisa a gente já viu que faz sentido e já acertamos algumas pitadas ali de situações ali desses possíveis segredos do Sr. Miyagi. Então, o que ficou claro? Deixa eu... Faz a introdução, Charlie. Fala aí sobre essas descobertas do Sr. Miyagi. Eu só concluir o Chosen primeiro. Cara, o Chosen é interessante porque há uma entrevista com o Yuya Kumoto que eu falei... Cara, não lembro se eu falei no podcast ou se eu falei no grupo de membros. Sobre o seguinte, há um detalhe do Chosen que ninguém deu bola e ninguém comentou, e está lá na entrevista e eu achei bem interessante. Que é, o Yuya Kumoto fala... O Chosen nessa primeira parte, ele precisa se perdoar. Ele ainda não se perdoou e ele ainda vive preso ao passado e não consegue seguir em frente. E essa primeira parte é uma parte para ele seguir em frente. Então, quando a Amanda fala aquela coisa para ele sobre viver com as perto das pessoas que ama, estar e aproveitar cada momento, é a hora que o Chosen vê, porque o Chosen tinha desistido de tudo. O Chosen naquele momento havia desistido da mansão, lá do show dele, havia desistido do dojo dele e havia desistido de Okinawa com a Kumiko. E aí quando a Amanda fala aquilo era pro Daniel, a palavra era pro Daniel, não era pro Chosen. Mas o Chosen pega aquilo pra ele e o Chosen percebe naquele momento o quanto ele estava parado no tempo. O quanto ele não se perdoar, porque você vê ao longo da temporada ele fala: cara, eu preciso manter o legado do Miyagi. Eu preciso. É como se fosse um dever pra ele. Era como se fosse uma coisa que ele precisava demais fazer. Que era justamente a parte dessa jornada de redenção dele, que ele achou que ainda não estava concluída. Então quando ele vai e ele entende o que a Amanda fala, é quando ele compra a passagem e vai embora. Eu vi algumas pessoas reclamarem sobre que ele sumiu do nada. Pra mim foi muito bem construído aquilo. Só que aquela coisa do show não tell. Mostre e não fale. Ficou mostrando aquilo. Então, quando ele compra a passagem, para mim foi natural ele ir embora. Foi totalmente natural e faz parte do arco dele e eu achei isso maravilhoso. Cara, sobre os segredos do Miyagi, bem,
temos um baú que mostra que o Miyagi tinha uma segunda vida no final dos anos 40 e início dos anos 50. E é uma outra vida, literalmente falando. Cara, isso é demais. Eu queria que o André que falasse um pouquinho mais o que ele acha de cada item daquele que foi encontrado, porque realmente, para mim, resumidamente é isso. Mostra que o Miyagi tinha outra vida totalmente fora do que foi a vida dele de Sr. Miyagi, do Miyagi-Do. Então o Daniel começa a achar algumas pistas e eles começam a investigar, né, para tentar descobrir quem realmente era o Sr. Miyagi. E o Daniel se mostra muito decepcionado com algumas descobertas. Então ele já começa a entender que o Sr. Miyagi talvez era um ser humano comum, que tinha seus erros também, apesar de ser uma pessoa do bem, mas ele também tinha suas falhas, como qualquer pessoa tem, e ele era muito endeusado por todo mundo, né? Então ele era a fonte de ensinamentos para todo mundo, a pessoa muito admirada, e a série começou a quebrar essa imagem do Sr. Miyagi, que eu acho que não vai durar muito tempo. Vocês não vão quebrar definitivamente o Sr. Miyagi. Eu acho que no final tudo vai se justificar, tudo vai ter uma razão para o Sr. Miyagi ter feito tudo aquilo. Primeiro, a mudança do nome. A mudança do nome pode ser justificada de várias formas. Eu já falei em outros vídeos de teorias aqui que a mudança do nome pode ser por perseguição, porque vamos lá, o Sr. Miyagi ele lutou na Segunda Guerra no Regimento 442, que era um grande grupo, um pelotão só de japoneses ali, de orientais, que estavam defendendo os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos estavam contra o Japão na guerra. Então imagina os japoneses defendendo os Estados Unidos e os japoneses, por outro lado, que é o país de origem deles, tipo, odiando os caras, querendo matar eles na guerra. Então, existia também uma desconfiança pelo governo americano de quem eram realmente esses japoneses que estavam defendendo os Estados Unidos contra o Japão. Será que tinha algum traidor ali no meio, no 442? Então, historicamente falando, existia essa parada. Existiu investigações, perseguições contra os japoneses que estavam no exército americano porque não podiam confiar 100%. Então, nós temos uma história que é mostrada no primeiro filme de uma negligência americana que traz a morte da esposa e do filho do Sr. Miyagi. Será que realmente foi uma negligência? Será que um dos segredos do Sr. Miyagi não está relacionado a ele estar investigando o que aconteceu com a família dele? Será que ele não estava sendo perseguido e por isso que ele mudou de nome? Então as teorias elas começam a se abrir para tudo que é lado. Então eu segui nessa linha de raciocínio, mas tem outras que a gente vai falar na live. Sim. Senão o vídeo vai ficar com 2 horas aqui. Então eu dei um breve exemplo aqui de como se poderia mexer nessa coisa de por que outro nome, por que outra vida, e tá sendo perseguido, ou ele perseguindo alguém. Então, e aí é mostrado também que o Sr. Miyagi praticou um roubo lá, que ele roubou um artefato, uma joia, que a gente não sabe o que é. E qual o propósito do Sr. Miyagi fazer isso? O que tem por trás disso? Ele não era um ladrão de joias, tipo... O Sr. Miyagi também estava ali como sócio de uma academia de boxe. Qual é o que estava acontecendo ali? Qual a história por trás? Então nisso a gente ainda vai descobrir. Mas comenta aí, Charlie. Sobre essa ligação com a academia de boxe, eu prefiro falar no sábado no podcast. Que é muito longo que eu vou falar sobre o boxe. Mas assim, sobre a joia, cara, pra mim, ela entra no elo de ligação entre as duas franquias. A franquia 2010 com a franquia clássica. Porque assim, tem toda uma ligação daquela caixa com a China, com uma viagem à China, e que, segundo o rapaz lá do clube de boxe, falou que ele saiu fugido da China. Então assim, pra mim tem muito assim, aquela relação de isso, na verdade, não é uma simples joia. Isso é um artefato. Esse artefato pertence à família que originou o Karate Miyagi lá na China. O Sr. Miyagi reconheceu esse artefato e ele tentou pegar de volta, não conseguiu, teve que tomá-lo à força para devolver à família. E aí entra todo o envolvimento dele com o Sekai Taikai, e aí já entra uma teoria também que eu não dei bola a princípio, mas para mim agora começa a fazer sentido, que é supostamente Liu Shen fará o jovem Miyagi. É uma teoria que eu a princípio realmente eu não dei bola, mas depois de assistir essa primeira parte, eu acho que ela tem um certo sentido de contar essa história dessa joia.
A teoria do Charlie faz sentido, realmente o Miyagi podia estar investigando alguma coisa, essa joia poderia ser uma relíquia da família ou de origem lá das origens do Miyagi-Do. Funcionaria muito bem, lógico, também essa teoria. Mas aí nós temos a revelação ali de uma bandana. É aí que a gente tem aí o plot twist da temporada. A revelação de uma bandana ensanguentada ali. E aí quando eles recebem o material lá, o kit de boas-vindas do Sekai Taikai, tem a mesma bandana que a bandana de capitão do campeonato Sekai Taikai. E aí o Daniel, quando enxerga aquilo, automaticamente ele já liga os pontos e fala: o Sr. Miyagi lutou no Sekai Taikai. Eu ainda acho que talvez o Sr. Miyagi não tenha lutado no Sekai Taikai, porque pelas datas, por algumas coisas que a gente viu no pôster, as datas não fecham ali com a idade do Sr. Miyagi. Então talvez ele tenha treinado alguém que lutou no Sekai Taikai e talvez esse aluno dele tenha morrido. Ou matado alguém, ou alguma coisa grave aconteceu. E por isso que o Sr. Miyagi virou as costas pro Karatê e ficou recluso como a gente conheceu ele no primeiro filme. Então pode ser isso. Mas a minha principal teoria é que o Sr. Miyagi talvez tenha treinado um aluno antes do Daniel e esse aluno tenha matado alguém dentro do Sekai Taikai. Isso poderia justificar muita coisa. Inclusive, quem poderia ter morrido no Sekai Taikai poderia ter sido até o filho do Kim Soo-young, que nunca é mencionado quem é o filho dele, quem é o pai da Kim Da-young. Isso nunca foi mencionado na série. Imagina se foi o aluno do Miyagi ou o próprio Miyagi que matou ele no campeonato. Gera um plot twist assim do tamanho do universo para as próximas etapas da série. Mas aqui é só teoria, é só maluquice da nossa cabeça, que muita coisa a gente vai desenvolvendo enquanto vai improvisando aqui para vocês. Mas a série pode seguir para qualquer lado, cara. Essa é a parte legal da história. Porque assim, como o Miyagi fala muito sobre não conhecer campeonato, sobre ter usado apenas pela vida, eu acho que talvez ele possa ter se infiltrado nesse Sekai Taikai de alguma maneira também. E aí, nesse Sekai Taikai, ele precisou lutar para sair de lá também. Então, apesar de ser um campeonato, ele não lutou pelo campeonato, ele lutou para sair vivo do lugar. Totalmente isso. Sobre a ligação dele com Kim Soo-young, cara, pra mim ainda é um pouco complicado pensar nessa ligação dos dois personagens, por conta que quando o Shelby Silver fala de Kim Soo-young pro Miyagi, o Miyagi não esboça nenhuma reação. E por mais que ele tenta esconder alguma coisa do Daniel, ele deveria ter mostrado alguma reação sobre quando falam o nome Kim Soo-young. Então, pra mim, esse é o problema dele ser reconhecido. Mas ele, pelo plano Sekai Taikai, eu acho interessante. Lembrando que a gente tem um personagem chamado Guerreiro do Extremo Oeste, que é um personagem que a gente não sabe por que ele tá com esse nome lá. E esse nome pode ter sido usado pelo próprio Miyagi enquanto estivesse disfarçado no Sekai Taikai. Ótima teoria. Eu tava esquecendo desse personagem, que é um personagem que a gente não sabe da onde ele é, mas ele me parece que vai ser revelado na segunda parte da série, dessa última temporada. Então, quem será este personagem? Guerreiro do Extremo Oeste, tá lá na classificação dos personagens no IMDb. Então isso é um ponto importante. Mas ainda voltando pro lance da bandana, nós temos um momento que me deixou muito triste, cara, que é o arco da Tori com a mãe. A gente já sabia que isso ia acontecer, então é uma teoria que nós também acertamos. Imaginávamos que teriam flashbacks com a Tori e acabou se confirmando no próprio IMDb com a atriz mirim acreditada lá. A atriz que interpreta a mãe da Tori também, a Gracie Nichols, que é o nome da mãe da Tori. E a gente tem aí a morte da mãe da Tori numa cena, cara, que mostrou que a Peyton List arrebentou ali na atuação. E a partir dessa cena eu enxergo essa atriz já com outros olhos, velho. Porque eu, sinceramente, não achava ela boa atriz, não. Porque eu tinha visto muito pouca coisa com ela. Só vi ela atuar muito criancinha. Depois vi algumas coisas que ela fez, não sei se foi pra Disney, sei lá... Nickelodeon. Ela mais fez ou muita menos coisa ali e Nickelodeon. tal. Isso. Tipo, né, não sei muita relevância, mas aí essa parte dramática dela me emocionou bastante, cara. Eu chorei quando eu assisti aquela cena, foi uma cena assim muito pesada, uma cena muito tocante da personagem. E aí a gente tem a Tori trazendo de volta toda aquela raiva que ela tinha reprimida de que mais uma vez o mundo acertou ela. Mais uma vez as coisas estavam melhorando para ela. Tipo, os médicos reduziram a dose do remédio da mãe, as coisas estavam se encaminhando.
ela já estava em paz com a Samantha, ela já estava treinando, e essa revelação vem para todo mundo de uma forma explosiva durante a escolha dos capitões ali que vão representar ali o dojo no Sekai Taikai, cara. E aí o Daniel tem a atitude de interromper a luta no momento que ela estava precisando extravasar o que ela estava sentindo ali, que era uma coisa só dela, tipo. E aí tem uma fala do Johnny também que me deixou muito emocionado, que o Johnny fala que quando perdeu a mãe, ele precisou lutar para conseguir lidar com isso, e o Daniel impediu a Tori de fazer isso. E isso, cara, faz com que a Tori vire as costas para todo mundo e abandone o Miyagi-Do, dando lugar então pro Hulk, pro Eli e pro Sekai Taikai. Mas essa atuação da Peyton List, velho, tá de parabéns, foi uma coisa assim maravilhosa, sensacional. E pra mim, a Peyton List e a Tori, sim, é o craque do jogo. O craque do jogo é a Peyton List, né, nessa primeira parte. Que atuação da Peyton List, cara. Essa atuação dela foi maravilhosa. Que entrega dessa atriz. Cara, foi impecável o que ela fez ali. Como a gente tinha falado sobre alguns efeitos da série, a construção dela teve os seus defeitos, mas a entrega da atriz, cara, é irretocável. O que ela fez ali, cara, isso mostrou, como eu já falei no início desse vídeo, cara, é a melhor atriz da temporada. Ela foi a que mais entregou essa temporada. Cara, a Tori, cara, é maravilhoso. E aí eu vou aproveitar essa deixa, cara, para falar uma teoria que não é minha. Ela é a nossa querida membra, praticamente filha do André, Pamela Andrade, cara, que ela falou uma teoria maravilhosa, cara, maluca, mas maravilhosa, de que John Kreese está envolvido nessa morte. Velho, eu não quero acreditar nessa teoria, se isso acontecer, velho. Isso vai colocar um outro nível de vilania no John Kreese que a gente não viu ainda, entendeu? Porque até então o John Kreese lutava na guerra, lutava pela vida ali e tudo mais, mas não de eliminar pessoas indefesas, assim, pro seu bem ali, tipo, pra conseguir o que ele quer. Puxa, velho, aí seria um outro tipo de vilão, o John Kreese, e quando um tipo de vilão faz isso, o final dele nunca é bom. Sim, né? Com certeza. O vilão que tem esse tipo de atitude. Eu já acho que o final do Kreese não vai ser muito bom, porque ele matou o Capitão Turner na guerra. Então acho que essa conta vai chegar pra ele. E se ele tivesse feito, e se ele fez isso com a mãe da Tori, essa conta vai chegar em dobro pra ele. Então, tem gente que acredita na redenção do John Kreese. Eu não sei mais agora, porque a série fez questão de mostrar que John Kreese, quando estava dentro daquela caverna lá pro Kim Soo-young, ali ele separou o que ainda existia de humanidade dele para se tornar realmente um instrumento do mal, um instrumento do método do punho. Ele se tornou ali um monstro, o John Kreese, porque tudo que ele sentia pelo Johnny, tudo que ele tinha de afeição por qualquer ser humano, foi embora dentro daquela caverna. Então ali foi uma nova evolução do John Kreese. E agora ele tá pior do que nunca, cara. Então, se preparem aí pra segunda parte de como vai ser, porque a gente sabe que o Kreese vai ter cenas de luta com espada, com katana. Isso apareceu nos treinos, entendeu? Então muita coisa vem ainda com esse vilão. A mãe da Tori morreu após John Kreese aprender a última lição do Kim Soo-young. E qual é a lição? Não é o prêmio, é eliminar os inimigos do caminho. E todos são inimigos. E o que aconteceu quando a mãe morreu? Ela foi direto pro Cobra Kai. Aí nós temos os primeiros momentos da galera chegando na Espanha, a galera entrando dentro do local que vai ser o campeonato mundial, os dojos começam a se apresentar, e aí tem um espaço dentro do Cobra Kai, e aparece o Cobra Kai inclusive representando a Coreia, não é o Cobra Kai americano. Cobra Kai com o logo no kimono, com o símbolo do Cobra Kai escrito em coreano, com o logo da Coreia do Sul no braço. E aí a gente vê Kim Da-young, John Kreese e por último a Tori se posiciona ali em mais uma homenagem a Star Wars, ali tipo quase ali o Anakin Skywalker se entregando ao lado sombrio. Velho, que cena sensacional. Tudo meio vermelho ali, aquela pegada muito maligna. Meu amigo, que temporada sensacional e que final de temporada. Ali foi, cara, essa temporada, pra mim, eu conto ela como uma temporada sim. Pra mim, realmente ela é uma temporada. Cara, e que temporada sensacional.
Agora é esperar até dia 15 de novembro para a gente ver a segunda parte e ver finalmente esse campeonato se concretizando. Duas coisas que eu preciso comentar aqui antes de encerrar. Primeiro, eu acho que essa foi a temporada com a trama e a escrita mais madura de todas as temporadas. Porque assim, deixa de ter aqueles probleminhas de adolescente de ai, quebrei minha unha, meu Deus, acabou o mundo. Não, agora os adolescentes estão encarando a vida. Eles estão realmente indo passo à vida adulta. Eles estão pensando em coisas reais, coisas que realmente precisam. Claro que tem as piadas, lógico que tem aquelas cenas totalmente inocentes, mas ela tá ali. Outra coisa que eu queria falar é sobre o que essa temporada fala. O que essa temporada tá conversando, cara, sobre legado. E aí eu queria revisitar o primeiro episódio daquela cena do Arraia. Cara, o Paul Hauser, cara, é um cara também que ele vem se provando como um excelente ator. E aquele monólogo do Arraia ali, cara, eu sei que a grande maioria vai achar uma coisa muito besta aquele texto. Mas a entrega do Paul Hauser, cara, eu achei também emocionante. O jeito que ele fala, a entonação que ele fala, a expressão no rosto dele, sobre ele falar que Johnny Lawrence, daquele jeito maluco dele, fez o Arraia se assentar como pessoa. O Arraia finalmente começou a gostar de si mesmo por causa de Johnny Lawrence. E ele termina falando: Cobra Kai é o seu legado. Por mais que o Johnny esteja relegando isso no momento, cara, o Cobra Kai é o legado do Johnny. E isso é uma coisa que conversa muito, na minha visão, com a jornada do herói, que é a primeira chamada e a negativa da primeira chamada. Então, tipo, é o legado dele, mas ele relega esse legado. Então ele vai para um lugar distante para se encontrar e encontrar um mentor. E para mim o mentor dele nesse momento vai ser o Daniel. O Daniel, ele aceitar melhor as coisas dele. E aí ele volta como uma nova pessoa para assumir o seu legado como o legado do Cobra Kai. Johnny Lawrence, cara, para mim a frase do Arraia é muito poderosa. O Cobra Kai é o seu legado. Muito boa conclusão, hein, Charlie? Porra, e foi demais ali também ver a atuação do Paul Walter Hauser trazendo o Johnny Lawrence no seu estado Johnny Lawrence, que o Johnny estava muito perdido naquele momento da história. O Johnny estava perdido e ele volta a si ali, e aí ele começa a resolver as coisas. Então foi um momento importantíssimo ali. Mas aí o que chama atenção e é o que a gente vai poder esperar agora para a parte 2, que já é o início do campeonato. A gente já viu as escolhas dos capitães, a gente não sabe quem é o capitão do Cobra Kai ainda. A gente não sabe ainda se o Cobra Kai está completo. A gente não sabe como é que o Terry Silver vai se encaixar nessa história, porque a gente sabe que ele vai voltar. Como é que o Terry Silver vai se encaixar nessa história? Será que vai ter um Cobra Kai americano junto do Cobra Kai coreano? O que vai acontecer? A rivalidade do Terry Silver com o John Kreese. O que vai acontecer? Então tem muita coisa ainda pra gente falar aqui de teorias e tudo mais. Mas esse primeiro momento de vídeo, que já deu quase 1 hora, é só pra gente trazer a nossa análise detalhada de tudo que nós vimos aqui. Então, trilha sonora impecável. Velho, tomadas cinematográficas, as câmeras que foram utilizadas aqui com altas profundidades, com muito profissionalismo envolvido. Então, assim, os caras entregaram cinema nessa primeira parte. E a todo momento eu tô me referindo à primeira parte como se fosse uma temporada, porque me pareceu uma temporada. Início, meio, fim, e um puta cliffhanger pra próxima parte ali. Então, são mini temporadas exatamente como o John Hurwitz falou. Então, galera, esperem que vai vir muitos outros vídeos agora aqui com todas as nossas teorias e esperamos continuar acertando, né, Charlie? Porque tem muita coisa que a gente precisa falar, mas esse vídeo não vai ser suficiente. Então, galera, acompanhem todo sábado do Cobra Kai Podcast, que lá a gente fala, todo sábado a gente tem algumas teorias e destrincha ela. E são muitas teorias, são muitos pontos a analisar. Então, assim, cara, até 15 de novembro vai ter muita coisa. Então, assim, vai ter um review muito mais completo, muito mais dinâmico, muito mais conversado, muito mais emocional no sábado, ao vivo, às 3 horas da tarde.
É isso aí. Todo sábado, então, já tá confirmado. O Yuri, que é o dublador do Falcão, vai participar do podcast com a gente. Só tá organizando uma data aqui, que ele tá louco pra falar sobre a série também. E dar as impressões dele. Então, já vem aqui de carteirinha no canal. Então, prepare o coração, que tem muita coisa legal vindo aí. Mas, por enquanto é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre.